Oi, gente, tudo bem? Vou gravar essa aula para vocês sobre a fisiopatologia da tuberculose. Vou dividi-la em duas partes. A segunda parte vai começar exatamente do ponto em que parou a primeira parte. Vou dividir só para o vídeo não ficar muito extenso, tá? Mas a ideia é que seja assistido de forma contínua para continuar o raciocínio. E o ideal é que para assistir essa aula de fisiopato você tenha uma noção sobre a etiologia e sobre a transmissão da tuberculose, beleza? Então, sem mais delongas, vamos para a aulinha de fisiopata da tuberculose. Então, galera, bacilo de Koch, eu vou chamar de BK, tá? A partir do momento que o BK ele consegue alcançar os pulmões, ele vai se estabelecer durante a primo-infecção, tá? Quando eu falo primo-infecção, eu estou me referindo a essa infecção inicial, que é o primeiro contato do BK com o organismo sadio, tá? Essa infecção inicial a gente chama de primo-infecção. E durante a prima infecção, o BK ele vai se estabelecer principalmente na região média do pulmão. Essa região média do pulmão ela inclui lobo médio, segmentos superiores dos lobos inferiores e segmentos inferiores dos lobos superiores. Esse conjunto a gente chama de região média do pulmão, né? E é nesses alvéolos da região média, em azulzinho para vocês, que o BK vai se estabelecer na prima infecção. E aí ele vai deflagrar uma resposta imune inata mediada por neutrófilos e macrófagos, tudo bem? Só que a gente tem uma particularidade do BK, galera. O BK, eles têm na parede celular dele glicolipídios, e esses glicolipídios, eles vão estimular receptores de manose na superfície dos macrófagos alveolares. E aí o próprio BK induz a sua endocitose pelo macrófago alveolar, que é esse processo que vocês estão vendo aqui. O BK ele vai induzir uma endocitose mediada por receptor de manose. Tudo bem? E aí, galera, o que acontece? Aqui nessa figurinha linda, ó. Aqui eu estou mostrando para vocês justamente esse processo, tá? O BK tem na parede celular dele um glicolipídio, e esse glicolipídio ele vai interagir com o receptor de manose na superfície do meu macrófago alveolar, e aí você vai ter uma endocitose induzida por receptor de manose. Tudo bem? A partir do momento que o BK ele está dentro do meu macrófago alveolar, que ocorreu essa endocitose, dependendo da virulência desse BK, eu posso ter destinos diferentes para o meu macrófago alveolar. Tudo bem? Então, se tiver uma cepa menos virulenta, essa endocitose, ela muitas vezes induz a apoptose do meu macrófago alveolar. A apoptose, galera, é a morte celular programada. Ela vai resultar na formação de vesículas apoptóticas. Aqui a gente tem esse processo acontecendo, ó. Você tem lá o macrófago que endocitou o BK, e essa endocitose ela vai induzir, no caso de cepas atenuadas de BK, a apoptose do macrófago, que vai formar, então, as vesículas apoptóticas. Essas vesículas apoptóticas, galera, elas são cheias em seu interior de fragmentos desse BK. E aí, esses fragmentos de BK das vesículas apoptóticas, eles vão ser captados por macrófagos alveolares que vão atuar como células apresentadoras de antígeno. Então, eles vão pegar esses fragmentos do BK, capturar esses fragmentos, processar esses fragmentos e expressá-los como antígeno associado ao complexo de histocompatibilidade tipo 2. Tudo bem? E aí, esses macrófagos alveolares atuando como células dendríticas, expressando o antígeno associado ao complexo de histocompatibilidade tipo 2, vão chegar lá no meu linfonodo e, através da apresentação desse antígeno, estimular os meus linfócitos B e os meus linfócitos T, tudo bem? Isso é uma das possibilidades. A outra possibilidade, né, que pode acontecer a partir do momento que o meu BK é endocitado pelo macrófago, é que, no caso de você ter um BK mais virulento, esse BK ele pode sobreviver aos mecanismos, né, de defesa do meu macrófago, que vai tentar eliminar esse BK em seu interior, mas o BK ele tem estratégias para evadir esses mecanismos de destruição do macrófago. Dentre essas estratégias, a gente tem, por exemplo,
né, cepas que vão conseguir inibir as enzimas lisossomais, inibir a produção de espécies reativas de oxigênio e nitrogênio, inibir a fusão do fagossomo com o fagolisossomo, inibir a fusão do fagossomo com o lisossomo, impedindo a formação do fagolisossomo, tá? E até mesmo evadir do fagolisossomo para o citoplasma do macrófago. E o resultado dessas estratégias, galera, que estão listadas para vocês aqui, ó, na figura, é que esses BKs eles vão sobreviver no interior desse macrófago e se replicar intensamente no citoplasma desse macrófago, tudo bem? Eles vão se replicar tanto de tal forma que esse macrófago eventualmente ele vai se romper, liberando uma grande quantidade de BK ali no interstício alveolar. E aí, a partir disso, você vai ter o que a gente chama de disseminação linfática e hematogênica, que é nada mais, nada menos do que, né, a dispersão desses BKs pela corrente linfática e pela corrente sanguínea. Com direito, galera, a bacteremia, né, que é quando você tem as bactérias na corrente sanguínea, e a semeadura de órgãos. Só que, galera, é importante dizer para vocês que nesse momento eu estou falando ainda de infecção, eu não estou falando de doença tuberculose. O fato de eu ter uma primo-infecção em andamento não necessariamente é um processo que caracteriza a doença tuberculosa. Eu posso ter uma infecção sem doença. Então, até mesmo essa semeadura de órgãos, ela não é necessariamente patológica, porque primeiro que poucas bactérias vão chegar, né, nesses órgãos. Você vai ter uma semeadura, mas vai ser de pouca quantidade de bactérias. Segundo que as bactérias que conseguem chegar, elas vão ser eliminadas pelo desenvolvimento de uma resposta imune específica ao BK, tudo bem? Então, não necessariamente porque eu estou tendo uma disseminação linfática e hematogênica nesse momento, é que eu tenho doença, tá? O que eu tenho é uma primo-infecção em andamento. Inclusive, galera, com tudo isso acontecendo, tá? Tudo isso aqui acontecendo, o meu indivíduo, ele provavelmente vai estar assintomático, tá? Ou apresentando sintomas leves de síndrome gripal, beleza? Isso tudo, galera, com menos de 3 semanas de prima infecção acontecendo, beleza? Aí, galera, depois que você tem para lá de 3 semanas de prima infecção acontecendo, você vai começar a ter o desenvolvimento de uma resposta imune específica. Então, como a gente viu, ó, a gente tem, né, a captura de antígenos pelos macrófagos alveolares, que vão apresentá-los aos linfócitos B e T lá no linfonodo. E aí, esses macrófagos alveolares, galera, eles vão atuar como célula apresentadora de antígeno e eles produzem uma citocina que é a IL-12. A IL-12, ela vai estimular a proliferação dos linfócitos T e a diferenciação de linfócito T em linhagem TH1, tá? Então, você vai ter, através dessa citocina IL-12 secretada ali pelo meu macrófago alveolar, a formação de uma resposta, né, linfocitária TH1. O TH1, galera, é que vai mediar a reação de hipersensibilidade cutânea que a gente vê acontecendo na prova tuberculínica. Então, a prova tuberculínica é um teste que a gente faz para detectar justamente a prima infecção. Ou seja, a prova tuberculínica, ela detecta se você teve contato do organismo com o bacilo de Koch, tá? E justamente ela começa a positivar a partir desse momento, a partir de 3 semanas da minha prima infecção acontecendo, quando você tem o estabelecimento de uma resposta TH1, tá? Aqui a figurinha para vocês lembrarem, ó. E aí, galera, vamos falar dessa resposta TH1. O meu linfócito TH1, ele vai produzir IL-2, tá? A IL-2 ela é importante porque ela vai estimular a proliferação de linfócitos T, aumentando aí o número de linfócitos T efetores, tanto TCD4 quanto TCD8. Além disso, além da IL-2, você vai ter a produção de TNA-alfa, que é muito importante porque o TNA-alfa ele é uma citocina inflamatória que vai induzir a produção de proteínas, né, de inflamação aguda, vai estimular a febre a nível hipotalâmico. Então, ele lá no hipotálamo vai atuar induzindo a febre que a gente tem na inflamação.
E o TNA-alfa, ele também vai induzir a expressão de adesinas pelo endotélio, favorecendo aí a diapedese de monócitos e neutrófilos, beleza? E aí, galera, a gente tem, por fim, a mais importante das citocinas que vão ser produzidas pelo TH1, que é o IFN-gama. O IFN-gama é uma citocina produzida pelo linfócito TH1, que vai ativar os macrófagos e, além disso, vai estimular a transformação de alguns macrófagos em células de Langerhans. As células de Langerhans, elas são células epitelioides multinucleadas e gigantes, formadas a partir da fusão de alguns macrófagos ativados, induzidos aí pelo IFN-gama, produzido pelo TH1, beleza? E aí, galera, a gente vai ter um macrófago ativado ali pelo IFN-gama, que a gente acabou de ver. Aqui para vocês, ó, o TH1 produzindo IFN-gama, que vai ativar o macrófago. E o macrófago ativado, galera, faz várias coisas. Primeiro, que ele é bactericida. Então, ele vai fagocitar e eliminar meus BKs, beleza? Ele fagocita e elimina esse BK através de vários mecanismos efetores, entre os quais a produção de espécies reativas de oxigênio, a produção de enzimas lisossômicas e o próprio pH ácido do fagolisossomo, beleza? Além de ter essa função bactericida, o meu macrófago ativado, ele também vai secretar citocinas quimioatraentes que vão atrair para aquele sítio de infecção linfócitos B, linfócitos T, monócitos e neutrófilos, tudo bem? Então, aqui, essa função de citocinas quimioatraentes, que vão atrair várias células inflamatórias para lá. Além disso, você vai ter que o próprio macrófago ativado, ele produz TNF-alfa, e o TNF-alfa, nesse contexto, ele é importante porque ele vai induzir a apoptose dos macrófagos infectados, tá? Impedindo aí alguns macrófagos infectados de servirem de casinha para BK, porque o TNF-alfa ele vai fazer com que aquele macrófago infectado sofra apoptose, fornecendo aí mais vesículas apoptóticas com fragmentos para serem transformados em antígenos, para serem apresentados aos linfócitos B e T ao linfonodo, beleza? Como a gente viu. E, além disso, galera, muito importante é que o macrófago ele vai produzir IL-12. E a IL-12, como a gente viu, é uma citocina que vai estimular a proliferação de linfócito T e a diferenciação desses linfócitos T em linfócitos da linhagem TH1. Então, eu preciso que vocês observem que, na tuberculose, eu vou ter um ciclo de estimulação mútua entre o TH1 e o macrófago ativado. Porque o linfócito TH1 ele vai produzir IFN-gama ativador de macrófago, aí o macrófago ativado ele vai produzir IL-12, que vai estimular a resposta TH1. Aí a TH1 produz IFN-gama ativador de macrófago. O macrófago ativado produz IL-12, que estimula o TH1. E um vai ficar alimentando o outro. Lembrando que isso tudo vai acontecer para lá de 3 semanas da primeira infecção, tá? Resposta TH1 ela vai aparecer para lá de 3 semanas da primeira infecção. E aí, galera, o que acontece? Como eu tenho alguns BKs que vão sobreviver no interior daqueles macrófagos, eu tenho uma luta, né, entre BK e sistema imune, e eu tenho alguns BK que vão ter aqueles mecanismos de evasão e vão estar sobrevivendo no interior de alguns macrófagos, você vai ter o que a gente chama de antígeno persistente, tá? E justamente por ter um antígeno persistente, você vai ter uma resposta TH1 persistente. Então, quando eu tenho uma resposta TH1 persistente que causa lesão tecidual, por esse processo de retroalimentação entre TH1 e macrófagos, eu chamo isso de reação de hipersensibilidade do tipo 4. Então, o que é a reação de hipersensibilidade do tipo 4 no contexto da tuberculose, galera? É justamente isso. É esse contexto em que você tem uma resposta TH1 persistente com ativação de macrófagos e lesão tecidual. Isso é reação de hipersensibilidade tipo 4. Tudo bem? E aí, essa lesão tecidual que a gente vai ter na tuberculose, ela vai ser chamada de granuloma inflamatório com necrose caseosa. E eu vou explicá-la para vocês. O que é o granuloma inflamatório, galera? O granuloma inflamatório ele vai ser uma lesão formada por um centro infeccioso, tudo bem? Esse centro infeccioso ele vai ser formado por macrófagos infectados, macrófagos ativados e BK livre, uma bagunça, tá?
E aí, envolvendo esse centro infeccioso, eu vou ter camadas concêntricas de células de Langerhans, que vão se organizar concentricamente ao redor desse centro infeccioso, justamente para conter essa infecção. Então, eu vou ter várias camadas concêntricas de células de Langerhans, aqui para vocês, ó, células de Langerhans, se organizando ao redor desse foco infeccioso, tudo bem? E aí, por fim, eu vou ter um colar de linfócitos T, principalmente linfócitos TH1, mas também linfócitos TCD8, ao redor aqui dessas camadas concêntricas de células de Langerhans. Essa estrutura toda a gente chama de granuloma inflamatório, tudo bem? Então, granuloma inflamatório é essa lesão característica que a gente tem na tuberculose, em que você tem um centro infeccioso formado por BK livre, macrófago ativado e macrófago infectado envolto por várias camadas concêntricas de células de Langerhans e envolto por um colar de linfócitos TH1. Tudo bem? Ponto. E aí, galera, a gente tem a necrose caseosa. O que acontece? Aqui no centro tem uma grande quantidade de TNF-alfa, produzido tanto pelo meu macrófago ativado quanto pelo meu produzido pelo meu macrófago ativado aqui no centro, né? Porque a gente tá vendo que o linfócito TH1 tá mais na periferia da minha lesão. Então, aqui no centro eu vou ter uma grande quantidade de TNF-alfa produzido pelo meu macrófago ativado, e além disso, como eu tenho um monte de célula isolando esse centro infeccioso, eu vou ter uma diminuição do aporte sanguíneo para esse centro. E aí, a redução do aporte sanguíneo para o centro do meu granuloma, juntamente com a alta concentração de TNF-alfa, vai induzir a formação de necrose caseosa. Então, vai formar nessa minha lesão inflamatória um centro necrótico. E esse centro necrótico é um ambiente desfavorável ao BK. Então, o desenvolvimento de necrose caseosa no centro do granuloma vai estimular esse BK a entrar em estado de latência, tá? Então, o BK, em resposta a essa necrose, ele vai diminuir o seu metabolismo e entrar em latência, como se ele estivesse em estado de espera, tudo bem? E aí, galera, é importante dizer para vocês que esse granuloma inflamatório com necrose caseosa, ele vai se desenvolver em dois locais. O primeiro local que ele vai se desenvolver é na região do pulmão em que aquele BK se estabeleceu. Tudo bem? Quando ele se desenvolve ali nesse pontinho do pulmão em que o BK se estabeleceu, formando aí uma lesão de 1 a 2 milímetros, né, com consistência amolecida e aspecto esbranquiçado, quando ele desenvolve essa lesão ali no parênquima pulmonar, na região em que o BK se estabeleceu, essa lesão vai ser chamada de foco pulmonar ou foco de Ghon, tudo bem? Então, no foco pulmonar, o granuloma inflamatório com necrose caseosa que se forma lá é chamado de foco de Ghon. E além de você ter a formação dessa lesão nesse foco pulmonar, eu tenho também a formação do granuloma inflamatório com necrose caseosa no linfonodo mediastinal hilar ipsilateral. Tudo bem? Então, é importante lembrar para vocês, galera, que o pulmão ele tem aqui, né, na região mediastinal hilar deles, os linfonodos mediastinais hilares, que fazem a drenagem linfática. E aí, a gente tem que lembrar que teve uma disseminação linfática e hematogênica do meu BK, e esse BK ele vai se estabelecer também em grande quantidade no linfonodo satélite. Linfonodo satélite é aquele linfonodo mais próximo, né, da região acometida. O linfonodo mais próximo, que vai fazer a drenagem daquela região acometida, a gente chama de linfonodo satélite. E no caso, né, da infecção tuberculosa da prima infecção, esse linfonodo satélite é o linfonodo mediastinal hilar ipsilateral ao pulmão em que você teve ali o desenvolvimento do foco literar, do foco pulmonar. Tudo bem? Vocês conseguiram entender isso, galera? A gente vai ter um ponto de inflamação no parênquima pulmonar e a gente vai ter um ponto de inflamação no linfonodo do mesmo lado. Tudo bem? Que fica aqui na região mediastinal hilar do pulmão, beleza? E aí, galera, o que acontece quando você tem o desenvolvimento desse granuloma inflamatório com necrose gaseosa? No foco ganglionar, ou seja, no linfonodo mediastinal hilar, você vai ter uma linfonodomegalia, que é o aumento dos linfonodos justamente porque você tem esse processo inflamatório ocorrendo neles. E aí, a gente tem o que a gente chama de complexo de Ghon ou complexo bipolar da tuberculose, são sinônimos.
E esse complexo de GON ou complexo bipolar da tuberculose, ele é justamente o foco de GON mais o foco ganglionar com linfonodomegalia satélite. Então, esses dois juntos formam o complexo bipolar da tuberculose e o complexo de GON. Aqui a figurinha mostrando para vocês, ó, complexo de GON, formado pelo linfonodo, né, com foco inflamatório e com linfonodomegalia satélite, mais o foco de GON, que é o granuloma inflamatório com necrose gaseosa no parênquima pulmonar, beleza? E aí esses dois juntinhos formam o complexo de GON ou complexo bipolar da tuberculose. Aí, galera, o que acontece? A evolução normal dessa lesão, que acontece em 90 a 95% das vezes, é ser a necrose, né? A necrose caseosa, ela normalmente é reabsorvida, e essa lesão, esse granuloma, ele vai sofrer fibrose e calcificação, tudo bem? Então, aqui, como vocês estão vendo, o desenvolvimento de tecido fibroso ao redor ali do meu granuloma. Tá vendo em azulzinho? Essa é a evolução natural da lesão granulomatosa. E vai ocorrer em 90 a 95% das vezes. E aí, nessas 90 a 95% das vezes, o desenvolvimento de complexo bipolar, né, é o suficiente para conter a prima infecção e impedir o desenvolvimento de doença tuberculosa. Então, em 90 a 95% dos casos, você vai ter reabsorção da necrose, fibrose do meu granuloma, calcificação do granuloma e problema resolvido. Não vai ter doença. Resolveu, parou a prima infecção, acabou, beleza? E aí, a gente tem um indivíduo, né, que foi infectado, ou seja, a prova tuberculínica dele vai estar positiva, mas ele não vai desenvolver a doença tuberculosa. Ele vai se manter, né, com o que a gente chama de infecção tuberculosa latente. Então, esse indivíduo, né, com infecção tuberculosa latente, o BK ele vai ficar lá dentro, dormindo, né, em estado de latência. E aí você não vai ter doença, esse indivíduo com infecção tuberculosa latente. Ele vai ser assintomático e ele não transmite tuberculose, tudo bem? E aí, galera, quando você tem a calcificação do complexo bipolar da tuberculose, esse complexo bipolar calcificado ele é chamado de complexo de Rank. Então, a partir do momento que o complexo de GON se calcifica, ele deixa de ser chamado de complexo de GON e passa a ser chamado de complexo de Rank, que é uma lesão, né, cicatricial, mostrando aí a calcificação, né, do meu complexo de GON, que pode ser vista no raio-x, ó. Então, aqui, ó, você tem o meu complexo de Rank, que é uma lesão radiográfica, beleza? E aí, galera, o que acontece com os outros 5% que eu não vou ter essa infecção tuberculosa latente? Bom, a gente tem 5% dos casos em que a formação do complexo bipolar da tuberculose não é suficiente para conter a prima infecção. E aí, aquele BK, ele vai continuar se proliferando, se proliferando, se proliferando e vai causar o que a gente chama de tuberculose primária. E aí a gente vai ter a doença tuberculose primária. Beleza? Com os sintomas. E aí eu vou abordar os sintomas dela em outra aula, sobre os sintomas de tuberculose. É isso que eu queria falar com vocês nessa primeira parte. Vou dar seguimento a essa aula falando da tuberculose secundária, tá? E da tuberculose miliar, mas eu vou interromper aqui para não ficar muito longa. Beleza? Abraço, espero que tenham gostado.